Muito bom dia, pessoal. Sábado maravilhoso. Sábado muito lindo para começar uma live desse tipo. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Mariana presente. Professora também Marina. Uma live assim muito legal, galera. Um tema muito os convites para semear. Galera da semear, galera gigante. Galera maravilhosa. Vamos lá. Vou enviar o convite também para o Wellington e também para a Jéssica. Convites enviados. Tudo bom, Jéssica? Bom dia. Agora vamos esperar os convidados aí. Enviando o convite para eles. Sábado quente. Ludmila, Jean presente. Também dando aquela força. Vou enviar o convite aqui para semear e também para o Wellington, porque o convite muitas vezes, galera, demora, viu? Para entrar. Não é tão simples assim. Tem que ser uma troca. Às vezes a pessoa convidada tem que enviar o convite para a gente e às vezes a gente envia o convite também. Rodrigo aí presente também, sempre assistindo essas nossas lives. Temas muito bons. O Wellington, que é o doutor que vai conversar com a gente hoje, e a Michele também. Deixa eu aceitar o convite deles aqui. Aceitar. Pronto, aceitei. Vamos ver se conecta bem. Sempre bem, Rodrigo. Vamos para cima, vamos para cima. Oh, Oi, pessoal, boa tarde. tudo bom? Tudo bom, Mi? Tranquila? Que joia. Vamos agora enviar o convite aqui para o Dr. Wellington aqui. Ele vai estar entrando pelo próprio dele, né? Acho que seria mais fácil você tentasse mandar o convite para ele. Parece que ele mandou mensagem aqui que está tendo problemas para chamar. Uhum. Estou enviando o convite aqui para ele. Enquanto isso, eu vou procurando um filtro aqui para dar uma melhorada na tela. Ai, Michele, só você. Já fez seu treino hoje de CrossFit, né? Então, estou tentando aqui me restabelecer, porque mudou o estímulo, não estou acostumada, né? Hum. Então, eu estou aqui ainda tremendo na base. Pronto, ele entrou agora, o Dr. Wellington aqui. Deixa eu enviar para ele. Porque a conexão não é tão simples, igual eu estava explicando para a galera. Mandei o convite para você, Dr. Wellington. A conexão tem que ser, o convite tem que ser enviado por ambos, tudo, para conseguir fazer essa conexão, fazer essa. Agora ele enviou o convite aqui, ó. Vamos ver se ele vai conseguir entrar.
Bom, enquanto o Dr. Wellington não chega, Lucas, eu vou me apresentar para o pessoal, pode ser? Ah, sim, sim. Primeiro, a gente costuma sempre fazer o seguinte: eu não cheguei a comentar com vocês. Aí, ó, presente. Ah, deu Agora ele certo. vai ajustar a câmera aí para ele. Aí a gente vai começar. E aí, Pronto, doutor Wellington, tudo bem? tudo certo. Pronto. Olha, eu tô até suado aqui já do nosso treino de antes, hein? Caramba, eu falei para a galera que essa live ia ficar pesada. É só a galera que muito. Bom, mas como que a gente faz as nossas lives, me e doutor Wellington? A gente sempre faz uma apresentaçãozinha rápida, né, pessoal, e principalmente falando levemente sobre as nossas características físicas, né, e ambiental. E também o que que a gente está sentindo nesse ambiente, né? Eu não cheguei a comentar isso com vocês, isso é para tornar a nossa live acessível também para um público com deficiência visual, né? A gente traz a intérprete, né, que é a nossa fiel parceira, e a Jéssica, o Ivan, para fazer também dar certo para a galera que tem a deficiência, né, também de interpretações de sinais, precisa ler. Então a gente faz uma apresentaçãozinha básica, né? Eu faço a minha, eu faço a da Jéssica e depois cada um faz a sua de forma bem simples, né? Eu, Lucas, como sempre, de camisa preta aqui, no meu escritório aqui na minha casa, onde tem uns quadros e também umas estátuas de fundo, onde eu gosto bastante. É uma sala toda marrom, né? E ela tem um clima, né, todo confortável, assim, mais formal de escritório, né? E estou muito feliz hoje, eu, Lucas, estou muito feliz hoje por estar recebendo, né, tanto a Michelle ter aceito o convite, quanto ter colocado o Dr. Wellington para falar com a gente. A minha parceira aqui do lado, a Jéssica, de cabelo preto, de camisa preta também, né? No caso dela, ela está no escritório dela, sim, só que de fundo tem uma parede verde que fica mais fácil de se ver, né? A interpretação, né, de sinais. E sempre feliz, né? Penso eu. Sempre feliz, né, Jéssica? É isso aí. No caso agora é com vocês, Michele, e aí depois o Dr. Wellington, e a gente já começa já o bate-papo já. Então, vamos lá. Meu nome é Michele, eu sou biomédica de formação, trabalho na Semear Fertilidade, que é um centro de reprodução humana assistida, né, aqui de Ribeirão Preto, e sou atualmente responsável pelo setor de doação de gametas e embriões. Então, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos também, um tom de pele branco para o moreno claro, e estou aqui também na minha cozinha, na verdade, mas com uma parede que eu gosto bastante, ela é um fundo azul clarinho, tem um papel de parede, umas flores em tons pastéis, e acho que fica um ambiente bem acolhedor para conversar. E também sempre fico muito feliz em falar no assunto e estou muito agradecida pelo convite. Estou com uma blusa cinza, que é também da Semear, inclusive que é uma blusa dry fit aqui para promover, para incentivar o esporte. A gente estava treinando, eu e o Dr. Wellington. Né, Dr. Wellington? Muito bom. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Michele, por a gente poder participar desse momento. Eu estou aqui na Semear, a gente está no momento de descontração depois do treino. Estou com uma camiseta cinza, eu tenho a pele morena e média para morena escura, e o cabelo preto. E trabalho aqui, a gente formou a Semear, que é um centro de reprodução humana, em 2016. Tenho o prazer de trabalhar com a Michele, a gente está sempre junto todos os dias aí, porque a parte de doação de gametas é algo que, apesar de não muito comentado, é extremamente comum e eu acho que esse assunto é bastante importante para as pessoas terem um pouco mais de consciência do problema que a gente vive hoje aí, da necessidade de uso de óvulos doados aí e a importância do congelamento de óvulos. Nossa, muito bom. É um tema que eu estava querendo muito levantar, só que eu não estava encontrando profissionais. E quando a gente vai fazendo esses trabalhos de distribuir cultura, educação aí para a galera, vai aparecendo as pessoas, né? E uma moça que sempre treinava forte na academia, que eu menos ia imaginar que trabalhava, né, numa empresa dessa. Acabei sabendo que trabalhava, recebi o contato dela, que é a Michele, né, para a gente fazer esse bate-papo. Porque isso, né, no nosso Brasil hoje, não só isso, esse tema, mas como todos os outros temas, a gente está em dezembro, né? Dezembro Vermelho, que é referente ao HIV, né, a prevenção, a nova cultura hoje, que está totalmente diferente de 10, 15, 20 anos atrás. São temas assim importantíssimos, porque sabe, né, que
conhecimento chega de uma forma muito distorcida para a gente, né? Então, no caso, a Semear, ela inaugurou em Ribeirão Preto em 2016, mas ela já tinha em outras regiões do Brasil ou não, doutor Wellington? Não, a Semear é um centro que foi fundado em 2016. E aí a gente vem trabalhando desde então com reprodução assistida e já fizemos muitos e muitos bebês aí, são milhares de bebês por ano e que acaba saindo aqui da Semear. Para o Brasil todo, então a gente tem pacientes que vêm de todo o Brasil e temos parceiros de todo o Brasil. Vi aqui o doutor Arivaldo, que trabalha com a gente também, lá de Belém. Então, assim, a gente vem do Brasil e também de fora do país. Muita gente da Europa, dos Estados Unidos. O máximo que a gente já teve foi paciente do Japão. Mas mais longe que o Japão também não dá para chegar. Com certeza. Nossa, mas essa questão de números, né, de procura, então é muito alta, né? Porque a gente que é leigo e principalmente que está conhecendo agora, a gente acha que é muito baixa, acha que é um tabu ainda grande. Não é mais, né? Ainda tem um certo tabu, Lucas. Assim, as pessoas acho que têm um certo preconceito. Eu acho que principalmente do uso de óvulos doados, que as pessoas não comentam tanto e é bastante comum. Então, assim, para ter uma ideia, no Brasil tem em torno de 40 mil ciclos de fertilização in vitro por ano, tá? 40 mil pessoas que são submetidas à punção folicular, esses são os dados da vigilância sanitária, que todos os centros têm que reportar, o que é muito pouco para o nosso país. Pensando, por exemplo, no Japão, que tem metade da população do Brasil, eles fazem 400 mil ciclos. Então, eles têm metade da população e fazem 10 vezes mais ciclos que o Brasil. Então, o Brasil a gente faz 40 mil ciclos, mas era para estar fazendo 400 a 800 mil ciclos. Então, a gente tem esse déficit, muito talvez seja porque o tratamento não é tão acessível ainda para a população, não é coberto por convênio, mas se fosse, se tivesse mais disponibilidade, público, convênio, muito provavelmente já é bastante, mas seria muito mais alto. Nos países que têm o acesso usual, assim, sem muita restrição, o número de crianças que nascem por fertilização in vitro chega a corresponder 3% de todos os nascimentos. Nossa, muito bom. Então, no caso, se eu, por exemplo, for doar hoje, como doador, eu chego a ficar assim, sem óvulos? Não. Então, aí, vamos dizer assim, aí a gente tem a questão de óvulos doados, que é vamos dizer, que a gente já chegou a ter na fila, né, Michele? Quase 600 pessoas esperando óvulos doados, tá? Então, o que a gente teve de problema, Lucas? Foi o seguinte, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, depois que se começou com os contraceptivos mais efetivos, então a pílula foi um contraceptivo efetivo, depois a gente tem também o DIU com progesterona, hoje a gente tem métodos que a gente chama de métodos reversíveis de longa duração, que tem uma taxa de falha de 1 em 1.000 mulheres usando, só uma que vai engravidar. Então, são métodos muito efetivos e por muito tempo. O que aconteceu com eles? Olha, as pessoas, as mulheres, entraram muito mais fortemente no mercado de trabalho e com métodos contraceptivos efetivos, foi possível postergar a maternidade de uma forma fácil. Só que postergar a maternidade acaba levando a aumento na probabilidade de não conseguir ter filhos quando se quer ter filhos, e tendo que recorrer mais à reprodução assistida. E pior, pode ser que às vezes não consiga nem com a fertilização in vitro, com os próprios óvulos, tendo que recorrer a óvulos de mulheres mais jovens para conseguir atingir a maternidade, tá? Então, isso é muito comum. A gente foi, em 2020 e 2021, fizemos dos dados da vigilância, chegou a fazer 15% dos embriões de óvulos doados do país, e é uma proporção grande dos bebês que nascem da semear, nascem de óvulos doados. Então, as pessoas foram, vamos dizer assim, enganadas aí pela essa cultura que podia postergar e que depois é fácil. Para muitas pessoas só que a proporção das pessoas que começa a ter dificuldade e das pessoas que passam a ter que recorrer ao óvulo doado vai aumentando quanto mais se posterga a maternidade. E a única forma aí de tentar, vamos dizer, se evitar esse risco, vamos dizer, tem dois caminhos. Ou é ter filho mais jovem, que é um caminho muito bom, porque a mulher é a idade melhor para a maternidade,
mas a gente não vê isso acontecendo, as pessoas estão postergando cada vez mais. Então, do ponto de vista de saúde, seria melhor engravidar cedo. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo as pessoas postergar. Neste cenário que se posterga, faz muito sentido o congelamento de óvulos para que, se no futuro você tiver dificuldade de ter filho naturalmente e você não estiver conseguindo, você tem essa chance de usar os seus óvulos que estão congelados. Seria a melhor doadora de óvulos para você. É você mais jovem. Isso que eu ia perguntar Eu queria colocar, para a Michelle. eu queria Você acha colocar sobre aqui, acho que cabe esse ponto, esse posicionamento, essa fala, enquanto mulher, não só enquanto profissional da área da saúde, enquanto profissional da reprodução, né? Porque eu tive o privilégio, né, de conseguir trabalhar na reprodução e ter mais contato, ter mais informação. Mas eu acho interessante colocar isso aqui, principalmente para o público do Lucas, que, né, são de pessoas jovens, né, homens e mulheres, e que provavelmente não estão muito familiarizados ou pouco familiarizados com esse tipo de assunto. E eu falo assim, de falar enquanto mulher, porque antes de ter contato com a reprodução, eu não tinha ideia, né, da proporção do número de mulheres que precisam de óvulos doados, né? E eu também nunca tinha parado para me conscientizar da minha realidade pessoal, que é muito parecida com o que o Dr. Wellington colocou, né? Hoje eu estou com 30 anos, então eu ainda sou considerada uma mulher jovem em idade reprodutiva, mas, né, daqui a alguns anos a gente já começa a ter uma preocupação ali com a reserva ovariana, porque diferente dos homens que produzem espermatozoides ao longo da vida, né, nós mulheres a gente nasce com um estoquezinho ali de óvulos, né, que já é formado na fase embrionária, e a gente vai depois perdendo esse estoque pouco a pouco, né, a cada ciclo ovulatório, até que a gente esgote a reserva ou entre aí, né, na menopausa, no caso das mulheres. E como o Dr. Ayrton bem pontuou, se tornou muito comum, né, hoje em dia, com essa facilidade contraceptiva, da mulher conseguir ter essa autonomia de focar mais na carreira, ou em busca de realizar outros sonhos que talvez ela não consiga conciliar com a maternidade, né? Realizações de viajar pelo mundo, focar em outras coisas. Então, eu vejo muito essas pessoas na academia também, envolvidas numa rotina de trabalho, de cuidado com o corpo, que talvez não estejam pensando ainda sobre a maternidade. Eu ainda não tive esse start, eu não me imagino, eu não sei ainda se eu quero ou quando eu quero ser mãe. E aí entra nessa questão. Se um dia eu precisar, né, se eu tomar essa decisão de ser mãe e não tiver a reserva, o congelamento dos óvulos ele é como um seguro de carro. A gente paga o seguro de carro e não quer usar. Ninguém quer bater o carro e acionar o seguro. Mas se bater e tiver o seguro para te cobrir, melhor, né? Então, a questão do congelamento dos óvulos é justamente isso. Eu ter a liberdade de postergar a maternidade, fazendo uso desses métodos contraceptivos diversos que a gente tem, mas se eu vir a precisar do tratamento e esse tratamento tiver que ser com material doado, que seja de mim para mim mesmo, no primeiro momento, né? Então, assim, eu acho bem bacana despertar essa consciência, porque daí o que acontece? A gente consegue fazer um gancho com a doação de óvulos, porque no Brasil, né, a doação de gametas, tanto óvulos quanto sêmen, ela não pode ser remunerada, né? Ela é altruísta, ela é voluntária, é sigilosa, tá? Salvo exceções de doação entre parentes, que é um outro assunto, seria um outro assunto. Mas a doação, ela é, em geral, anônima, não remunerada, altruísta e voluntária. Mas o Centro de Reprodução Humana está dentro do que é eticamente permitido oferecer alguns benefícios, algumas facilidades em tratamento. E dentro dessas facilidades, pode ser, né, o próprio congelamento de óvulos. Então, às vezes, essa mulher que está assistindo essa live, que não sabia desse tema, né? Ela tem duas oportunidades muito bacanas de ajudar mulheres que não tiveram acesso a esse conhecimento, não puderam congelar os óvulos, postergaram a maternidade e hoje estão diante desse cenário que não tem óvulos próprios para engravidar, mas tem saúde, tem né, o útero preservado, tem condições de gestar, de ter um filho, mas não tem ali o gameta feminino, no caso o óvulo, né, em condições de fazer o tratamento dessa forma. Então, essa mulher jovem, ela pode fazer uma doação, né, de óvulos de forma completamente anônima, ela não vai ter acesso a quem vai receber esses óvulos, a pessoa que for receber os óvulos também não vai conhecer a identidade da doadora, tá? O programa, ele é sigiloso. E além de ajudar essas mulheres, né, ela pode converter depois esse benefício para si mesma, congelando os óvulos, né, para caso ela venha precisar no futuro.
Nossa, eu acho tudo isso muito legal, porque eu sou muito desse jeito preventivo, sabe? Porque a prevenção não é nem a questão da prevenção, é a questão da preparação, sabe? Como que é fantástico a gente trabalhar essa expansão de consciência nas pessoas e esses dois pontos que ambos, né, vocês trouxeram aí para as mulheres, né? Porque teve 3, 4 perguntas aqui que as mulheres fizeram aqui e colocações que elas fizeram dessa questão, né, dessa conscientização que tem que vir por parte de um profissional que tem a opinião, né, muito considerável, muito forte, que é o ginecologista, o médico, e infelizmente, né, não sei se foi particular ou se foi público, mas a gente sabe que deveria, independente se for particular ou público, o médico deveria conscientizar sobre essas pequenas coisas e alertar sobre essas pequenas coisas, e não foram, né? Essa questão de reserva, por exemplo, porque também estava na pergunta dessas moças aqui. Reserva ovariana, tudo. O homem tem diminuição, não tem? A mulher tem, não tem, no caso, Michele, você sabe? Tenho conhecimento, mas eu acho melhor o Dr. Wellington responder essa pergunta, que envolve mais a parte clínica, a parte médica, ele vai falar com mais propriedade. Boa. Ah, ótimo. Então, a Michelle colocou bem que as mulheres nascem com um número de folículos. E elas vão perdendo esses folículos. Os folículos são onde está o óvulo, tá? São uma estrutura biológica que fica um óvulo ali dormente e por motivos que a gente não sabe exatamente quais, alguns desses folículos despertam todos os dias. Então, a mulher nasce com 1 milhão, chega na primeira ovulação, na adolescência, aí com 400 mil folículos. E todos os dias, alguns folículos acordam. E esses folículos ou vai gerar uma ovulação ou vão morrer em, no máximo, 120 dias. A gente não tem como controlar. Então, a mulher vai perder um tanto de folículos todos os dias. Todo dia está perdendo folículo. E não é produzido mais. E pode ser que os folículos que fiquem mais para o final da vida reprodutiva, a gente tem boa evidência disso, não são tão bons quanto os do início. E por questão de ser bom, na verdade, eles têm defeito no número de cromossomos, e é que gera embriões que não são compatíveis com a vida, tá? Gera menos embriões e embriões que não são compatíveis com a vida. Então, esse é um problema que a mulher enfrenta, que, na verdade, é uma forma de prevenir a gestação em mulheres com idade de mais de 35, 40 anos. Por quê? Porque a gestação exige muito do corpo e, biologicamente, como eu coloquei antes, é melhor engravidar mais jovem. Então, esse foi um mecanismo pelo qual a natureza fez para proteger a mulher de não engravidar mais tarde. Então, não é uma doença, e sim é uma prevenção, é uma forma que foi selecionada como muito útil para os mamíferos, que a fêmea perca a sua fertilidade quando vai passando a idade. Então, isso é bem complicado de se conseguir, mas se conseguiu. O homem não. O homem continua produzindo espermatozoide porque o homem não engravida ele. E a gravidez que é o estresse. Então, se um homem, ou vamos dizer, de 70 anos, consegue engravidar alguém, ótimo, é sinal que ele tem boa saúde, que a carga genética dele é boa, que ele não teve doença nem nada. Agora, a mulher, se ela engravidar com 45, então, para ter uma ideia, o risco de uma mulher se engravidar com 50 anos de morrer no parto e puerpério, mesmo com toda a saúde que a gente tem hoje, é de 1%. É muito alto, tá? Então, a gente sai de 1 a cada 5, 10 mil com uma mulher engravida com menos de 30 anos, e esse risco vai aumentando conforme a idade passa, chegando aí a mais de 1% de risco de morte no parto puerpério, gestação parto puerpério, após 50 anos. Então, vai ficando mais arriscado engravidar. E se esse risco é hoje, com 50 anos, imagina no século atrás, em 1800, que não tinha acesso a várias coisas que a gente tem hoje, tá? Então, foi uma forma desenvolvida para proteção da mulher. E uma das coisas também que a paciente geralmente tem um conceito inadequado é que se pode evitar a perda dos folículos usando pílula, método contraceptivo, ou que se gasta óvulo do ano. Não, nada disso acontece. O número de óvulo que você vai perder
tanto faz. Se você estiver usando pílulas, se você estiver estimulando a ovulação e funcionando, você vai perder sempre os mesmos, que foram aqueles que acordaram há 120 dias atrás. Então, os folículos acordam e vão... Todo dia tem folículo acordando, folículo morrendo. Folículo acordando, folículo morrendo. Até esgotar todos os folículos que foram produzidos. E aí, que acontece entre 40 e 55 anos na maioria das pessoas, mas tem mulheres que entram na menopausa com 18, com 25, tá? Casos menos comuns. O usual é entre 40 e 55 anos. Perfeito. Faz uma colocação aí, Mi. Acho que seria interessante a gente comentar, então, sobre quem pode doar, né? Basicamente, né? Falando aí, de forma bem resumida, né? Então, o Conselho, a gente segue, né, as determinações do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa, dos programas, né, aí de doação. E, então, a mulher pode doar a idade máxima permitida de 37 anos, então, tendo maioridade civil até 37 anos, um bom histórico de saúde, uma boa reserva ovariana, isso vai ser avaliado, né? Hoje, inclusive, acho que vale comentar, a gente tem testes em farmácia, né, de dosagem do hormônio antimuleriano, que é uma forma bem eficaz e rápida de avaliar essa reserva, e hoje em dia a gente tem esses testes num custo bem acessível. Então, assim, seria até 37 anos, um bom histórico de saúde, né, uma boa reserva ovariana, e entrar em contato com a gente. Então, eu acredito que o Lucas vai deixar, né, na descrição da live o link de um Forms. Vai ter um link depois na descrição da live de um Google Forms com dados muito básicos. É nome completo, idade e WhatsApp. Então, é só o trabalho de colocar esses dados, a gente entra em contato, né? Porque ao preencher esse formulário, a gente entende que é uma candidata ou um candidato interessado em doar. E a gente entra para passar maiores informações, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque também é um assunto muito longo para abordar aqui em uma hora. Tem alguns passos para poder fazer a doação, né? Que difere da parte do óvulo e do sêmen. Aqui a gente está focando um pouco mais na parte de doação de óvulos, né? Para doar sêmen também precisa ter um bom histórico de saúde, né? A gente vai avaliar a qualidade seminal através do exame de espermograma e a idade até 45 anos. É um pouquinho mais prolongada aí para o óvulo, tá? Tem alguns exames que são obrigatórios, né? Mas isso a gente vai intermediando, vai orientando. Então, o único trabalho, se você estiver interessado, né, em doar óvulos ou sêmen, né, ficou curioso, ou quer mesmo quer tirar as dúvidas para saber como que funciona o procedimento, né? Ou mesmo essas dúvidas que talvez possam ter ficado claras, se esgota a reserva, se traz algum malefício para a saúde, se tem algum risco, a gente está ali, a equipe está pronta para atender. A gente faz as entrevistas por vídeo chamada também para esclarecer. Então, só preencher o formulário, a gente entra em contato. Então, e deixar, né, esse conhecimento aqui de forma popular. Algumas pessoas às vezes se queixam da gente não falar sobre valores ou não especificar muito qual é o tipo de benefício. E é importante explicar que isso não é um engessamento do serviço, tá? Existe uma ética de publicação médica. Então, algumas coisas não podem ser divulgadas de forma muito explícita. Então, o que a gente consegue orientar aqui, explicar é que existe a possibilidade de você conseguir facilidades em tratamento, tá? Seja para congelar óvulos para si, congelamento de sêmen também é um pouco menos aplicado, mas é possível. Ou também para financiar, né? Para reduzir os custos do tratamento. Porque existem pessoas que têm, né, tem uma boa reserva ovariana, tem os óvulos ali, mas tem alguma outra condição, algum outro fator que, né, a faça precisar do serviço de reprodução. Vou dar um exemplo bem simples aqui de entendimento bem comum. A gente se depara com mais frequência que comum, às vezes com mulheres, né, que fizeram laqueadura e se arrependeram e entraram num outro relacionamento e querem ter um filho nesse novo relacionamento. Ou às vezes o contrário também, né? Um homem que fez um procedimento de vasectomia e está no outro relacionamento e agora quer ter um filho nesse novo, né, relacionamento. E aí são ambas situações que vão precisar aí do tratamento de reprodução, porque a cirurgia de reversão ela é cara, ela é pouco efetiva, né? Então, o mais indicado na maioria desses casos seria fazer o tratamento, né, de reprodução assistida. Então, é possível, através da doação, conseguir, né, recursos para reduzir os custos desse tratamento de fertilização para si mesmo. Então, eu posso ser doadora para fazer um tratamento, né? As pessoas acham que porque a pessoa está fazendo um tratamento não pode doar. Então, estando tudo bem com os ovários, com a reserva ovariana, atendendo os critérios para doação, é possível você ser doadora e conseguir, né, esse benefício para buscar um próprio tratamento. Assim como é possível você conhecer, às vezes, um familiar
um amigo que precisa do tratamento, que também não tenha condições de custear esse tratamento integralmente, você pode ser uma doadora ou um doador anônimo, tá? Então, esse material, ele não, nesse caso, não seria doado para esse parente, ele seria doado anonimamente para outras pessoas que precisam do material genético, que tenham compatibilidade para receber. E esse benefício, em forma de desconto, pode ser cedido para esse familiar, para esse amigo fazer o tratamento, tá? Então, é muito bacana colocar essas possibilidades, tá? Muito bom isso que você disse, Nick, porque eu quero colocar 2 pontos antes de perguntar uma questão sobre DNA para o doutor. É o seguinte, galera, quando a gente bola os conteúdos, a gente sempre pensa por que as pessoas não agem, não têm atitude para determinada educação ou determinado conteúdo. Muitas vezes é por cansaço, sabe? Cansaço e ter muitos desafios para ter acesso a isso. E eu sempre falo para os meus alunos hoje, né, de personal ou de consultoria, eu falo, vale a pena ir atrás dos desafios para se ter acesso e para se ter amizade com pessoas de outras educações, de outras ciências. Vale a pena. E em cima do que você falou, tipo, também gosto de deixar muito claro, porque eu vou cavucando, hoje, em 2023, grande parte das ciências, grande parte das instituições mais sérias, elas produzem muito conteúdo para você ter acesso, elas produzem muitas formas de você ter acesso a qualquer tipo de tratamento, sabe? Independente da classe social onde você se encontra, sabe? Hoje está muito forte isso, então não deixa, porque eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu deixei, né, de ter algumas coisas na minha vida que me ajudaram hoje à saúde de forma 100% potencializada, por cansaço mesmo, por pensar, putz, onde que eu vou achar determinado profissional, né? E você hoje encontra. Bom, mas indo para cima de novo aí da questão das perguntas mais técnicas, a questão do DNA, tipo assim, quando se congela os óvulos, tudo. De quem que é, né, doutor, o DNA? Vamos lá. Quando você congela o óvulo e usa depois, você está usando o seu óvulo, então o DNA vai ser o seu. Se você fizer um teste de DNA, vai dar que é compatível com o seu. Quando você usa óvulo doado, de terceiro, então você precisa recorrer. E o que está muito comum hoje, porque as pessoas não congelaram os óvulos quando tinham 25 e 35 anos, se você precisa recorrer, por exemplo, se minha esposa precisa, e a Michelle é uma doadora, tá? E aí a gente usa os óvulos da Michelle. A gente não sabe que é da Michelle, mas a Michelle doou de forma anônima, e eu pego os óvulos doados de forma anônima e a gente utiliza. O DNA vem da Michelle. Então, seria importante, se, por exemplo, minha esposa tivesse traços orientais, não iria nascer com traço oriental, porque iria vir o DNA da Michelle e combinar com o meu DNA. Tá? Então, é importante, quando a gente faz a utilização de óvulo doado de terceiro, ter um serviço em que utiliza as características físicas para não tornar óbvia a doação. Não que isso seja um problema, não traz nenhum problema de saúde, mas, eventualmente, quem usa muitas vezes não quer contar que utilizou óvulos doados de terceiro, ou pelo menos não quer, talvez, passar o constrangimento de achar que não é filho, de ter que ficar explicando, de achar que houve, por exemplo, imagina se sai, eu e a Michelle decidimos ter um filho, a gente usa um óvulo doado e era de uma pessoa com traço oriental e nasce uma criança com traços orientais. Está passeando eu e a Michelle no shopping com a criança, vai ficar pensando, falando que é o nosso filho, vai pensar algumas coisas, entre elas que é talvez de uma infidelidade, que a Michelle pulou a cerca, engravidou, e aí nasceu a criança com traços orientais, tá? Então, a gente tem que ter esse trabalho, a gente faz sempre para garantir aí, vamos dizer, tentar minimizar esse tipo de constrangimento, que eu acho que faz sentido, e também para os casais que não querem contar que utilizaram gameta doado por terceiro, tá? Não que de saúde, nenhum problema. Seria mais essa questão aí de ser parecido. Então, o DNA vai ser assim. E tem uma outra situação que tem, por exemplo, pode ser que eu e a Michelle, que a gente tem o desejo de ter um filho, mas a Michelle não tenha útero.
tá? Isso também acontece. E aí a gente utiliza o óvulo da Michelle, o meu espermatozoide, e aí, por exemplo, uma outra pessoa vai engravidar pra gente, e a criança vai nascer com o DNA da Michelle, com o meu DNA, com as nossas características físicas. E aí, por exemplo, se é essa pessoa que vai engravidar uma oriental, a criança não vai nascer com traços orientais. A criança vai nascer com os traços genéticos meus e da Michelle, mesmo que a gestante seja oriental, tá? Então, são esses os pontos aí que a gente tem, tanto do uso de gameta doado, quanto também o sêmen também. Você pega, a criança vai nascer com os traços físicos de quem produziu o material genético, de quem produziu os gametas, o óvulo e espermatozoide. Mas pai é quem quer a ideia e quem vai se responsabilizar por cuidar da criança. Pai não é, o doador não é pai. Se você que produziu os ovos, você não é mãe, você não tem nenhuma responsabilidade legal sobre aquilo. Mas sim, a criança herda as características genéticas, mas você não vai ser mãe. Assim como se você doar semente, você não vai ser pai. O material doado é dado, não é mais seu, tá? Não tem mais nada seu, é de quem assumiu. E paternidade, maternidade é quem tem a ideia de ter um filho, tá? É quem quer ter um filho. Quem vai assumir, quem vai educar, quem vai dar amor, quem vai dar cuidado, quem vai custear a educação e a formação de uma pessoa, que não é nada barato, custear do ponto de vista financeiro, psicológico, de tempo, motivação, amor. Isso sim é ser pai e mãe. Pô, muito legal. Então, né? Somos É, pais de muita gente, né? de forma simplificada, né? De forma simplificada, então, para as pessoas conseguirem entender, então, o DNA ele é da fonte do óvulo e da fonte do sêmen, né? Quem está cedendo o óvulo e quem está cedendo o sêmen é aquele DNA que vai ter a criança. Porque às vezes gera essa dúvida. Se meu filho nascer e eu fizer um teste de DNA, então vai apontar ali que o material genético não é meu? Nesse caso, sim, apontaria quando o material vem de óvulo doado, né? Mas aí, muito bem colocado, a ideia, há muito que se pensar sobre o que é a ideia de maternar, de paternar, né? Existe um apego cultural engessado ao material genético, né? Em associar a maternidade, a paternidade ao material genético. E isso é um detalhe, né? É uma pontinha ali do iceberg todo que envolve maternar. E cabe também aqui um comentário, a gente falou superficialmente, mas para conhecimento. A gente está pincelando aqui, né? Mas dúvidas de qualquer assunto podem entrar em contato, tá, pessoal? A gente também pode ocorrer a doação entre parentes, tá? A gente falou aqui da doação anônima, e em nenhum desses casos a pessoa tem responsabilidade sobre a criança, como o doutor já estava colocando. Então, você sendo doador doadora de óvulo, doador de sêmen, seja de forma anônima ou parental, o doador não tem responsabilidade legal sobre a criança. Não vai ter que pagar pensão, não tem que participar da criação, não tem nenhuma responsabilidade. Está apenas cedendo o material genético, cedendo, né, a célula, óvulo ou espermatozoide, gameta, no caso, tá? E hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele permite que ocorra a doação de parentes de até 4º grau, contanto que não haja consanguinidade. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã, né, sou casada, e preciso de um óvulo doado. Essa minha irmã é minha parente, mas não tem laço consanguíneo com o meu companheiro. É possível que eu use esse óvulo doado dessa parente, no caso que seria de 2º grau, que é a irmã, né? Então, existe essa possibilidade. Nesse caso, não gera benefícios, né? Como a gente estava conversando no processo de doação anônima, mas também é uma realidade de tratamento, né? Como útero de substituição, que o doutor Elton também colocou, não só para casais heteroafetivos, né? Mas para casais também homoafetivos, no caso, casal homoafetivo masculino, vai precisar do gameta doado, né, do óvulo, e de um útero de substituição. Então, olha quantas possibilidades de ajudar a gente tem. Então, não é só o casal heteroafetivo que está precisando do tratamento. A gente tem o casal homoafetivo masculino, que vai precisar do gameta, né, feminino, que é o óvulo. A gente tem o casal homoafetivo feminino, que vai precisar do sêmen, né, doado para poder fazer o tratamento. E a gente tem as condições aí, né, várias, também pode ser necessário outra substituição. Então, é um universo bem assim, vasto, né? Que muita gente, às vezes, não tem acesso, não tem conhecimento. Nossa, é muito lindo, né? Porque agora você explicando sobre isso, já vem vindo muita coisa na cabeça. Por exemplo, eu tenho um casal, né, de alunas, né, que hoje já estão na sua 2ª gestação, e com 2 meninas, assim, maravilhosas. E elas, como mães, né, delas, e figura de mãe, de pai também, né, eu digo mais no aspecto psicológico, né, igual o doutor disse,
assim, é brilhante ver como que essas múltiplas, sabe, formas de tratamento pode chegar para todas as pessoas assim, né? Teve várias perguntas interessantes aí, feito pela Renata, feito por outros, sobre a questão da perícia, né, da doença, se a pessoa tiver alguma patologia, né, se isso constata na hora de fazer a doação, se é um critério também de restrição ou não. Também teve uma pergunta de um outro moço aí sobre o tempo de vida, né, depois de uma doação, né, dos óvulos. Como isso já veio 2, 3 perguntas, eu queria saber assim, qual que é a garantia, né, para congelar um óvulo hoje para o futuro? Se o doutor puder explicar um pouquinho mais detalhado, sei que muitas vezes não dá tempo, mas do procedimento em si, para quando quiser usá-lo, quando eu precisar congelar, e ter chance de ter um filho assim no futuro, porque já veio umas 4, 5 perguntas que vai muito de encontro com isso. Tá ótimo. Então, quanto antes a pessoa conseguir congelar, e quanto mais óvulos ela conseguir congelar, maior é a chance dela conseguir ter um filho no futuro. Os óvulos ficam congelados a praticamente menos 200 graus Celsius. Já teve casos de nascimento depois de 25 anos de congelamento de embrião. Então, a princípio, é para sempre. Você congelou, não tem prazo de validade. E quanto mais cedo você fizer, mais óvulos você consegue por vez, e maior é a chance de cada óvulo conseguir virar um bebê. Os resultados não são tão bons quanto as pessoas pensam. Se congelar 5 óvulos, eu tenho uma boa chance. Não, não tem. Para você ter uma boa chance, tem que congelar 20, 30, 40 óvulos, tá? Aí você está falando de ter uma boa chance, preferencialmente com menos de 35, mas com menos de 30 é melhor ainda. Então, quanto mais jovem você congelar e mais óvulos você tiver congelado, melhor é o seu seguro. É aquilo para você não usar, mas se você precisar, tá lá. E aí, quanto mais óvulos você tiver, melhor é a chance. Agora, não tem como voltar no tempo. A pessoa tem, eu tenho 37 anos, quero congelar. Você tem 2 estratégias, é congelar agora ou não congelar. E se precisar, acabar tendo que recorrer ao uso de óvulo doado. Então, o principal motivo para congelar óvulos é não precisar, ter menor risco de ter que utilizar óvulos doados por terceiro para conseguir ter um filho. Então, esse é o motivo. Tá? Nenhum outro, é só esse, porque a gente tem a Michelle, por exemplo, se depara hoje com menopausa, não congelou óvulo. Ela tenta ter filho daqui 2 anos, vai lá, não tem mais óvulo nenhum. Aí, se ela tiver congelado o óvulo, ela tem essa chance com o óvulo congelado dela. Se ela não tiver, ela vai ter acabando que recorrer ao uso de óvulo doado por terceiro, seja por parente, seja ao uso de óvulo de doação anônima. E no caso Lucas, da doença, né, que a moça... pode falar, perdão. Sim. É sempre feito um rastreamento, é feita uma entrevista, se pergunta de doença dos pais, dos parentes. São feitos alguns testes para verificar a hemoglobina, se tem algumas alterações, as doenças mais comuns. Como tudo na vida, não tem nada sem risco, até porque 2% das crianças nascem com malformações graves que não são relacionadas com parte genética, são por acaso, tá? Então, ter filho nunca é garantido, nunca é seguro, é sempre um risco, tá? Tem um risco da gestação para a saúde da mulher e a criança sempre tem um risco de nascer com algum problema. Mas é-se feito uma entrevista detalhada para se minimizar o risco de doenças genéticas, que não é uma grande parte das doenças das pessoas, tá? Doença genética é uma parte pequena das doenças que as pessoas têm, mas é o que a gente consegue minimizar. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um câncer de mama, tem câncer de mama na família, que está causado por gene do BRCA2, então, você entrevista, você consegue pegar e não aprovar uma doadora, sim, outras doenças genéticas, mas lembrando que, assim, não existe seguro em reprodução, tá? Mas, assim, tudo aquilo que é possível ser feito para minimizar o risco de doença genética é aplicado, mas não se deve traduzir isso como uma segurança, tá? Vai ter filho, seja naturalmente, vai ter riscos, com fertilização in vitro
vai ter riscos também. É só uma forma de se vencer a dificuldade de ter filho, não é uma forma de se garantir o filho perfeito, tá? Então, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade ainda na medicina. Eu sei que as pessoas gostariam, mas não é. Então, a FIV não é melhor do que engravidar naturalmente. A FIV é uma alternativa para quem está tendo dificuldade para ter filho naturalmente, seja por um motivo que for, e aí você tem como utilizar o tratamento de reprodução assistida para vencer essas barreiras. Muito bom. Diz aí, Mi. E são feitos também os exames laboratoriais, né? A triagem para sorologias para HIV, hepatite, sífilis. Então, tem algumas doenças que são critério de exclusão definitiva. Então, esse rastreamento ele é realizado, tá? Então, sorologias para hepatites, para HIV, para sífilis. A gente tem alguns exames que são obrigatórios, são determinados pela Anvisa, além de toda essa triagem clínica. Então, existe a triagem clínica com o médico, existe a entrevista com a biomédica do setor, né? Além dos exames laboratoriais. Eu vou fazer um comentário aqui para ficar uma reflexão mesmo nas pessoas, isso mais para atingir quem precisa usar o material. Porque é muito comum, as pessoas não fazem por mal, mas é comum que as pessoas pensem que por precisar fazer o tratamento, elas criam um ideal, acho que acabam esquecendo que por trás daquele material que ela vai receber, tem uma doadora, uma pessoa que está se voluntariando a doar, que tem, né, uma vida como a gente, que tem histórico familiar. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Então, se eu quero fazer um tratamento, eu quero receber algum óvulo, eu começo a colocar algumas exigências que são um pouco mirabolantes. Por exemplo, eu não quero uma doadora que tenha TSH alterado, que tenha problema da tireoide. Isso não é uma condição impeditiva para doação, né? Formalmente impeditiva. E aí eu fico pensando, né? É só a gente trazer para nossa realidade. Se eu não precisasse de um material doado, se eu fosse engravidar com os meus próprios óvulos e eu tivesse hipertireoidismo, hipotireoidismo, se eu tivesse qualquer alteração na minha tireoide, que é regulável aí com medicamentos hoje em dia, eu iria procurar usar óvulos doados porque eu tenho essa alteração? Né? Provavelmente eu não iria. E fazendo um gancho mais genérico, normalmente quando um casal, né, decide tentar ter um filho ali naturalmente, esse casal não senta para conversar e fala: vamos ter um filho, vamos fazer um rastreamento genético, meu e seu? Vamos fazer, né, uma lista de 40 exames cada um para ver se, né, se a gente vai usar o nosso material mesmo procurar de uma doadora. Então, assim, às vezes cria-se essa ideia de perfeição, né, de uma pessoa que não vai ter nenhum histórico de diabetes, um histórico de hipertensão na família. Então, assim, isso não existe, na verdade. Então, é uma pessoa que tem familiares. Então, assim, existem condições que sim são impeditivas, que sim são preocupantes. Então, assim, a partir do momento que uma doadora ou um doador é disponibilizado no serviço, que aquele material aquele perfil é oferecido para análise, né? É porque esse doador, essa doadora passou pelas triagens, cumpriu todos os critérios, apresentou exames dentro da normalidade. Sim, não há uma garantia de 100%, né? Como o doutor Elton colocou, até porque não são realizados todos os exames possíveis, né? Que existem, é feito aquilo que é exigido e a gente ainda engloba alguns a mais que a gente acredita fazer sentido. Não, nem são determinados pelo CFM, mas que a gente faz por acreditar que faz sentido. Então, e tem as questões também do acaso, como o doutor Elton pontuou, né? Algumas malformações que acontecem no acaso. Então, o serviço de reprodução, ele é um auxílio, né? É para suprir ali um caminho que precisa, que a gente não consiga fazer de vias naturais. Mas a gente consegue ir só até um determinado momento, né? Então, a gente vai ali até transferir o embrião. Se esse embrião vai implantar, se esse embrião vai desenvolver. Aí tem todo o acaso, né? Toda a vida, todas as circunstâncias externas envolvidas. Então, não é uma garantia de sucesso, né? Então, isso é importante de colocar. Não, muito bom. Tem tanto assunto, né, que pode falar, né, sobre a questão Sim, genética também, né? O doutor depois pode fazer a observação também, porque também foi uma pergunta, né? E nesse processo, né, de descongelamento, né? Acontece tanta coisa, acontece muita perda, né? No caso de óvulos, no descongelar, né? Existe uma perda de aproximadamente 20%, Lucas, dos óvulos no momento do descongelamento. Mas tem óvulos que funcionam muito bem congelados. Tem pessoas que têm óvulos que resistem bem ao congelamento e é muito difícil de saber, tá? Então,
Por exemplo, a Michelle pode congelar os óvulos dela e tem um ótimo rendimento. Ela congelou 10 óvulos, congelou 8, formou 4 embriões. Nossa, ótimo. Michelle tem óvulos que aguentam muito bem o congelamento. Mas pode ter a prima da Michelle que congelou 10 óvulos, congelou, 2 não sobreviveram, e quando ela colocou para fertilizar, nenhum resultou em embrião. Porque o óvulo meio que se fragilizou com o processo de congelamento e descongelamento. Então, isso pode acontecer. É difícil, não tem muito como prever, tá? É um ponto delicado, mas é a única forma que a gente tem, a melhor forma que a gente tem hoje de reduzir o risco de precisar de óvulos doados no futuro é com o congelamento dos óvulos. Por isso que é bom, quanto mais óvulos e mais jovem você faz o congelamento, maior é a probabilidade desse material congelado conseguir resultar num filho quando você tiver interesse. Tá? Então, não é mágico, não é tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Gostaria de congelar um óvulo e garantir um filho, mas não é assim. Tá? O ideal é ter muitos óvulos congelados e quanto mais precoce, melhor. Não, legal. E tem uma pergunta interessante sobre a fragmentação de DNA do homem, né? Se ela é feita, por exemplo, se os exames é feito, se é exigido antes ou depois da implantação. O exame de fragmentação, ganhou uma certa popularidade, mas ele é até, vamos dizer assim, colocado para não ser realizado nas pessoas de rotina pelas instituições sérias, que é a Sociedade Americana de Reprodução Assistida e a Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, porque ele não é muito útil, ele não tem uma utilidade. O teste de fragmentação do DNA mede a proporção dos espermatozoides que tem alguma alteração, um dano no seu DNA. Então, por exemplo, 30% dos espermatozoides têm dano, 15%, 5% têm dano. Você não tem como interferir com isso, você não tem como escolher os espermatozoides que não têm dano, tá? Então é um teste que tem pouco valor. O que a gente faz para minimizar a proporção dos espermatozoides que têm dano é solicitar que as pessoas não façam abstinência prolongada, não fique 3, 4 dias. Quanto mais dias de abstinência, você vai ficando com os espermatozoides mais velhos e eles tiveram mais tempo para sofrer danos. Então, quanto mais jovem é o espermatozoide, menor é a proporção de danos. Então, basicamente é com esse ponto. E não é necessário a realização da fragmentação do DNA. Pode sim ser realizado para tentar entender, porque um casal está com dificuldade, mas ele não tem um valor bom para o tratamento. Então, ele não é tão útil assim para o tratamento, e por isso que ele é colocado, apesar de muita gente fazer, por isso que as sociedades colocam, olha, ele é muito feito, sim, mas não vale a pena ser feito, porque ele não ajuda no tratamento, então as sociedades orientam a não realizar esse tipo de exame. Tem muito estudo que ainda precisa estar muito mais avançado, né, para tornar muito mais efetivo, né? Porque eu precisaria, por exemplo, tudo bem, eu tenho espermatozoide que tem dano, mas eu tenho alguma ferramenta que me faça selecionar os que não têm dano? Não, não tem, tá? A gente tem, na FIV, nossos processos, eles reduzem a proporção de espermatozoides que têm dano. Mas eu não consigo tirar isso para uma pessoa ter filho naturalmente. A pessoa está lá, joga o sêmen inteiro, vai espermatozoide com dano e sem dano. Então, o que tem hoje é que você tem essa ferramenta para, eu estou frente a uma dificuldade, eu vou dosar. Mas, assim, é muito pouco útil na prática, porque você não tem muito o que fazer com o resultado, além de entender, agora eu entendi. Mas não é porque a pessoa tem alta proporção de fragmentação de DNA que é espermático que ela vai ter dificuldade de ter filho, pode ser que tenha e não tenha qualquer dificuldade, então ele não tem muito valor prático e por isso que não é orientado a se ficar realizando. Diferentemente, por exemplo, da avaliação da reserva ovariana, que tem um valor muito grande aí para você fazer o tratamento de reprodução assistida. Eu acabei de ver uma pergunta aqui, ó, que mandaram, interessante. Perguntaram assim, por que os óvulos das doadoras não são congelados? Na verdade, é que não podem ser congelados, tá? Aí depende da forma de trabalho de cada centro de reprodução. Então, a Semear, a gente não dispõe de um banco de óvulos congelados. A gente faz, né, o tratamento com a doação de óvulos a fresco. O doutor Wellington pode até pontuar isso melhor, mas porque a gente tem um melhor aproveitamento dos óvulos, um melhor percentual de chance de sucesso, né? Então, é melhor trabalhar com os óvulos a fresco, tá? Como a gente estava conversando um pouco mais, né, no início, não sei se você chegou a acompanhar a live deste ponto, mas quando existe congelamento dos óvulos e descongelamento, existe um sofrimento, né, para essa célula. O óvulo é uma célula grande que pode cristalizar, então é esperado que exista uma perda em relação à quantidade de óvulos que foram congelados. Então, quando a gente faz esse congelamento e descongelamento, você pode ter uma perda tanto da quantidade quanto da qualidade desses óvulos. Então, é melhor se a gente puder trabalhar com eles a fresco. Então, a nossa experiência
ela é muito mais positiva. Então, é por isso que a gente trabalha particularmente usando óvulos das doadoras a fresco. Mas não é que eles não possam ser congelados. Existem centros de reprodução que têm bancos de óvulos congelados. Perfeito. Para finalizar, galera, porque infelizmente a gente vai bater os 60 minutos e depois eu falo sobre a questão da gravação dessa live, mas eu quero fazer uma última pergunta. Se eu, Lucas, por exemplo, me achei interessado, amanhã, né, tô indo lá, primeiro eu vou preencher o formulário, mas amanhã eu tô indo lá para estar conhecendo o processo, muda muita coisa na minha vida em questão de estilo de vida? Eu tenho que mudar muita coisa, mudar muita alimentação, mudar muito a minha prática de atividade física, ou não? Lucas, não, na Lucas, verdade, você vai ter, né, o trabalho do deslocamento. Desculpa, pode falar. não vai ter nenhuma, você não precisa mudar em nada seu estilo de vida, isso não tem interferência aí sobre a parte genética ou sobre a saúde dos óvulos e dos espermatozoides. Obviamente, uma vida saudável, normal, não estou falando de exageros, tá? Mas, então, a pessoa que tem uma vida normal não precisa mudar absolutamente nada. O processo de doação de sêmen não interfere em praticamente nada na vida, tirando a coleta de sêmen por masturbação, e isso é relativamente tranquilo, além dos exames e da entrevista que vai perder. Já para a parte de óvulo é um pouco mais complicado, tem sim um processo, mas é um processo um pouco mais detalhado, não vale a pena colocar tantos pontos aqui, mas existe uns ultrassons que precisam ser feitos, usar medicamentos, tem uma punção, exige uma certa recuperação pós-procedimento, e que tem que se tomar um cuidado, tem que se hidratar mais, fazer um certo repouso. Então, sim, da parte da mulher, vai interferir um pouco na qualidade de vida. Na do homem é só o tempo mesmo. Perfeito. E aí, Mi, o que você acha? Eu acho que foi bastante proveitoso, né? O nosso bate-papo é realmente um assunto muito extenso. Caberia, assim, 1 hora para cada assunto que a gente pincelou aqui, né? Então, assim, eu também me coloco à disposição, caso no futuro tenham outros convites, a gente pode separar por temas, né, específicos, a gente pode falar só sobre doação de sêmen, só sobre doação de óvulos. De repente, através desse primeiro contato, surjam novas dúvidas, a gente pode fazer também um perguntas e respostas aí, eu fico à disposição. E esse formulário vai estar aí para quem tiver interesse, né, em ser doador ou doadora. Preenchendo, a gente entra em contato, porque a doação ela é espontânea, tá? Então, a gente depende de que as pessoas nos procurem por livre e espontânea vontade para fazer a doação, tá? Mas também tendo outras dúvidas no tratamento, através do perfil da Semear, tem os contatos, né? Que vocês são direcionados para poder agendar consulta, para poder tirar dúvidas, e aí cada um vai sendo direcionado de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que precisa, né? E eu também estou aqui à disposição no que eu puder ajudar. Muito bom. Gostaria de agradecer. Muito obrigado, viu, Lucas? Muito obrigado, Michele. Muito obrigado a todos que participaram. Fico também à disposição aí. Espero que pessoas se motivem, que sirva aí para entender a importância tanto do congelamento de ovos. A pessoa jovem hoje, ela tem a oportunidade de mudar a sua própria vida congelando óvulos, e isso sim faz parte do planejamento familiar completo, ou seja, eu quero postergar a maternidade, eu não tenho plano de ter filho hoje, eu vou congelar os meus óvulos, porque se no futuro eu quiser ter filho, eu não tenho a obrigação de recorrer ao uso de óvulo doado por terceiro. E tem a possibilidade de mudar a vida de quem não teve essa oportunidade de congelar óvulos, que postergou a maternidade, que já enfrentou um sofrimento enorme de não estar conseguindo ter filho com os próprios óvulos, de aceitar usar óvulo de terceiro e tem que enfrentar ainda uma dificuldade de espera desses óvulos. Então, a pessoa jovem hoje tem nas mãos uma responsabilidade de poder ajudar essas pessoas, tá? E de evitar que o mesmo aconteça com elas no futuro. Então, quando a mulher gesta e consegue, a felicidade quando nasce criança é a mesma, é enorme, elas ficam todas muito felizes. Então, você, pessoa jovem, tem hoje na mão a possibilidade de fazer tudo isso. Agradecer, Lucas, muito obrigado, Michele. Não, gostaria de agradecer demais, né, a Jéssica, que fez a interpretação, ao doutor Jéssica, muito obrigado também. Obrigado aí por estar junto com a gente o Obrigada, tempo todo. e a Michele, e deixar agora avisado a todos que eu faço isso em todo final de live, que a gente vai se profissionalizando cada vez mais. As pessoas começaram a me solicitar, por exemplo,
não me solicitar, mas falar que dentro das lives tinham pontos muito importantes e perguntas muito legais. E aí eu tive uma ideia, por assinar diversos sites também de ciências e profissionais, de estar fazendo para quem quer, né, em PDF, escrito em Word, né, tudo o que foi dito na nossa live de mais importante. Então, é um resumo feito pelo Lucas. E também para as pessoas que querem o resumo, mais a live, que fica gravada no nosso Instagram, eu também envio. É por 2 valores simbólicos, 10 e 20 reais. Mas assim, eu gosto de fazer isso, né, para estar enviando para as pessoas, porque tem pessoas que gostariam de disponibilizar para outras, né, através de PDF, através de vídeo mesmo, porque às vezes tem pessoas que não têm acesso aos canais de comunicação, não conseguem, não tem aquele tato com o mundo digital. Então tem tudo isso para si, tá bom? Então, galera, muito obrigada. Desejo aí um ótimo final de semana a todos. Como a Michelle falou, nós somos um canal aberto, né, para passar todo o nosso conhecimento, que eu acho que isso é o propósito da vida. Então, quem quiser entrar em contato comigo, Lucas, com a Jéssica, para saber sobre a questão da interpretação, com a Michelle e com o Dr. Wellington, vai estar tudo na descrição, tudo bonitinho. E eu espero que futuramente, daqui a 1 mês, 2, eles aceitem novos convites para falar, para ficar batendo em cima de temas assim que é muito importante, que vai de encontro com natalidade do país e por aí vai. Fechou? Muito obrigado. Com certeza. Tudo de bom. Obrigada, gente. Boa tarde. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.